Olá, bom dia. Meu nome é Emerson Rezendes, sou aluno da Faculdade ESB e estamos em mais um podcast da Faculdade ESB com o tema A Influência da Religião na Política. Esses dois assuntos poderosos, quero conceituá-los no início aqui dessa explanação. A política é uma ciência normativa do governo em relação à sociedade civil. E a religião, ela vem do latim religare, ou seja, ligar ou religar o homem até Deus, ao divino, ao eterno. Dependendo da sua religião, você nomeia o seu Deus. Pois bem, falar em política e religião é impossível não falar sobre sociedade, porque não existe política sem sociedade, políticas públicas, sociedade civil, enfim. Não existe também religião sem uma sociedade. Uma precisa da outra. E dentro dessa perspectiva, eu quero estar falando sobre três tipos de influência da religião na política. E, em primeiro lugar, quero falar sobre a influência da religião na política dentro da história. No ano de 313, o imperador romano Constantino, ele dá autorização, o poder de realização do culto. Isso está escrito no livro do Maciel, escritor jurídico, com o tema Formação do Direito. E este poder dado à igreja pelo imperador Constantino, o poder de realizar os seus cultos, fez com que a igreja católica aderisse um poder. Não somente um poder da eclésia, da igreja, da instituição, mas foi além, um poder político, um poder das leis. E ele tendo este poder nas mãos, eles fizeram julgamentos, era um tribunal da igreja católica. E eles julgavam as questões internas dos seus membros e também questões da religião no todo dentro da sociedade. E esses julgamentos eram conhecidos como julgamentos injustos, que mesmo sem provas, sem testemunhas, aqueles juízes que eram os papas e os bispos, eles julgavam ao seu bel prazer, segundo o seu próprio entendimento. Quem eram julgados? Eram pessoas que não aderiam à religião católica. Pessoas que queriam viver outro tipo de religião, como bruxaria, espiritismo, outros tipos, enfim. E essas pessoas eram levadas às mais torturas cruéis que você pode imaginar, da qual quero citar três tipos de tortura. Primeiro, o pêndulo. Como era feita essa tortura do pêndulo? O pêndulo pegava as pessoas, suspendiam em cordas, amarradas nos punhos, nos seus tornozelos, e soltavam a uma altura, e as pessoas eram levadas a este impacto, fazendo com que essas pessoas, em muitos casos, elas vinham a quebrar os seus pulsos, seus tornozelos, e alguns ficavam paralíticos, até eles blasfemarem contra a sua religião e aderirem à Igreja Católica e assumir as suas culpas. E a segunda tortura, era a tortura do afogamento, ou seja, as pessoas eram colocadas em uma maca ou em uma cama, amarrada punho, braço e um pano na boca, era derramado litros na sua boca, até elas sufocarem e assumirem a sua culpa, se declarando culpadas. Por terceiro e último tipo de tortura, eu quero falar para vocês, a roda de ferro, que era colocada as pessoas dentro desta roda, e essa roda rodava em cima de brasas vivas, com lanças dentro, em muitos casos, que dilaceravam essas pessoas ao ponto de elas não aguentarem mais e assumirem as suas culpas e levadas ao julgamento e serem mortas. Pois bem, queridos, dentro dessa situação, podemos destacar lá na França essas torturas, chamado de Inquisição da Igreja Católica. Agora eu quero falar sobre a segunda influência da religião na política, o poder de nomear. Foi conhecido ali na Europa como a democracia cristiana da Itália, escrito aqui por José Fábio, Direito Comum na Europa. O que isso significa? Que o poder da religião, em destaque aqui a Igreja Católica, tinha nas suas mãos de indicar, colocar as pessoas nos governos, chamado de poder da influência no voto. As pessoas eram manipuladas, eram obrigadas, eram perseguidas. Se não obedecesse às normas, as pessoas sofreriam pena. Mas isso se deu até meados dos anos 80, entre os anos 70 e 80, foi enfraquecendo este poder da igreja, esse poder da religião de nomear as pessoas, fazendo com que nós podemos observar este marco, a ascensão da igreja evangélica, os protestantes, pastores, apóstolos, bispos da igreja
protestantes começaram a assumir este papel, porque a Igreja Católica começou a perder seus membros e o poder da Igreja dos protestantes começou a proliferar em todo o mundo. E hoje nós podemos ver em destaque a Igreja brasileira, a Igreja Evangélica Brasileira. Eles nomeiam muito mais pessoas, mais líderes nas casas da Câmara, do Senado, né? E podemos observar essa influência que passou de mãos. E agora, por último, eu quero falar sobre a terceira influência da religião na política, que é nas constituições, em especial a Constituição brasileira, que teve somente 2 dessas constituições que não tiveram influência da religião, ou seja, do canon, do sagrado, da Bíblia, nas constituições, que foi de 1937 e 1991. E que influência é essa? Existe no início da Constituição de 88, e as outras menos a 37 e 91, nas primeiras folhas, o preâmbulo. E este preâmbulo cita Deus, cita palavras bonitas em relação a Deus. Se você tiver curiosidade, você vai lá e dá uma lida. É algo maravilhoso, é algo legal que está ali. Mas dentro da Constituição você pode ver a influência judaico-cristã. Vemos os 10 mandamentos: não matarás, direito penal, quem mata tem penalidade. Você vê também não roubar, você vê lá o roubo, furto. Isso tudo veio da influência do canon, porque observamos que este canon teve influência na história. Tanto que a Igreja Católica usava a palavra de Deus para julgar as pessoas. Aqui em especial a Constituição brasileira, nós podemos citar também em relação à falta de amor, o abandono de capaz, falta de amor. Podemos observar também a negligência. Você vê até Jesus usando nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, o servo mau e negligente. O que é negligenciar? É o poder, dever de agir. Que alguns agentes têm este poder, dever de agir, e se não o faz, ele sofre penas no direito penal pela negligência, pela omissão. E, por fim, nós podemos destacar a boa-fé, que é um destaque na legislação mosaica. Isso nós encontramos no direito civil em especial. Aqui nós podemos observar, queridos, sobre essa situação desses 3 tipos de influência da religião na política. E para concluir este podcast, nós podemos destacar que o cristianismo foi um poder influenciador. A religião em destaque, no âmbito geral, teve essa influência poderosa na política. E hoje essa história se repete, tanto no espiritismo, no budismo, na Igreja Católica, na Igreja protestante. Sempre teve. Enfraqueceu no período dos anos 70 e 80 a Igreja Católica, mas em todas as religiões sempre teve esta influência poderosa e hoje não é diferente. A religião continua influenciando de uma forma poderosa. Em especial, você observa no Brasil, tem a bancada evangélica, que traz muitos escândalos, mas demonstra dentro do nosso assunto que eles estão ali representando a influência da religião na política. Espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês e fico aqui neste encerramento deste podcast da Faculdade IESB.